Contra Bolsonaro, Centrão quer resgatar reforma da Previdência de Michel Temer. Após embates de presidente com Rodrigo Maia, parlamentares buscam desgastar governo sem abandonar projeto. Irritados com o presidente Jair Bolsonaro, líderes do Centrão começam a discutir a possibilidade de desenterrar a reforma da Previdência do governo Michel Temer e votá-la como afronta ao Planalto. Desde a semana passada, integrantes de partidos que apoiam mudanças nas regras das aposentadorias, mas que estão descontentes com o tratamento de Bolsonaro ao Congresso, começaram a considerar ignorar a proposta do ministro Paulo Guedes da Economia. Deputados e presidentes de partidos ouvidos pela Folha disseram que a ideia surgiu em conversas informais. Inicialmente, fizeram a avaliação de que o texto de Temer era menos duro, mais palatável e com projeções de economia mais factíveis e transparentes. Paulo Guedes quer economizar R$1 trilhão em 10 anos. Em 2017, Michel Temer previa poupar R$800 bilhões em igual período, e a proposta aprovada na Comissão Especial sobre a Reforma na Câmara fechou o valor em R$600 bilhões. Os parlamentares viram na manobra uma forma de dar ao governo um recado de sua insatisfação política. A ideia, segundo os líderes, ainda não havia sido levada a Maia até o fim da tarde desta segunda-feira, 25. Rodrigo Maia negou haver a intenção de engavetar a reforma de Bolsonaro e ressuscitar a de Michel Temer. O presidente da Câmara deve se reunir nesta terça-feira, 26, em almoço com líderes partidários para discutir a reforma da Previdência Social. Após o encontro, parlamentares do DEM, do MDB, do PSD, do PP, do PR e do PRB deverão declarar apoio às novas regras previdenciárias, mas com veto às mudanças na aposentadoria rural e no BPC, que é o benefício de prestação continuada. Deputados dirão que o texto do governo Bolsonaro é cruel com os mais pobres e os grupos mais vulneráveis. Em relação à reforma de Temer, lideranças apontam que uma das facilidades seria que, já relatada por Arthur Maia, está pronta para o plenário. Ela inclui alterações mais suaves no BPC e na aposentadoria rural. Abro aspas, a reforma encaminhada pelo governo Bolsonaro morreu, não tem chance de ser votada e aprovada. Fecho aspas, afirmou à Folha o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Abro aspas, mas acho que também tem um senso de responsabilidade de boa parte dos parlamentares e mesmo a pressão dos governadores, que faz efeito. Acredito que talvez a gente retome o texto de Arthur Maia, o que resolveria o problema a curto prazo da Previdência e, ao mesmo tempo, o Centrão não seria derrotado. Fecho aspas. Deputados que encabeçam o movimento dizem que as regras de transição da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição de Bolsonaro, são muito complicadas. Há 3 modelos que vigorariam juntos. Na proposta de Temer, há apenas um modelo: aumento gradual da idade mínima para aposentadorias. A transição é ainda mais suave, 20 anos em vez de 10 anos. E o texto não contém a proposta de capitalização.
a poupança individual para cada trabalhador. Apesar da dificuldade de impulsionar a pauta de Bolsonaro, a equipe econômica é cética sobre a possibilidade de ressuscitar o texto de Michel Temer. Um almoço que reuniu Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do DEM, ACM Neto, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, serviu como tentativa de esfriar os ânimos. Abro aspas, Maia e o presidente da República, neste episódio concreto, ou seja, da troca de ataques por causa da articulação para a votação da reforma, acho que exageraram tanto de um lado quanto do outro, mas entendo que é natural da política. Fecho aspas, disse Davi Alcolumbre. Entre aspas, esse episódio está superado. Com informações de folha.uol.com e imagens da internet.